Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, que bom chegar aqui de novo após uma vitória do Vasco no Brasileirão. Ufa, ufa, apesar daquele sufoco nos minutos finais, deu Vasco e graças a Deus aí o Vasco consegue encontrar uma luz do fim do túnel nesse campeonato, né? Para sair da lanterna, tentar esmiuçar aí, né? Vislumbrar coisas melhores no Campeonato Brasileiro, né? O caminho ainda é longo, ainda é árduo, mas o importante é esta vitória de hoje ter acontecido. E neste vídeo, né, a gente vai comentar aí, né? Vamos traçar os detalhes desta partida, o que se espera daqui para frente, né? Principalmente focar nos pontos positivos do que foi esse Vasco 1 e Grêmio 0. Portanto, antes da gente prosseguir, aquele like, aproveite aí essa vitória, dê a sua moral, compartilhe esse conteúdo e vamos juntos nessa no canal Detetives Vascaínos. Simbora! Meus amigos, deu Vasco, importante vitória do Vasco hoje, gigante por sinal, teve uma dimensão muito grande mesmo, porque se o Vasco perdesse ou empatasse essa partida, a situação ainda ia ficar mais ainda complicada do que já está, né? Então, foi muito importante o Vasco ter conseguido esses pontos em São Januário, depois de grande tempo, conseguiu aí com a vitória através dos pés do Vegete, né, que deu aí o seu cartão de visitas, né, mostrou aí o seu potencial artilheiro, né, o oportunismo, né, aquele jogador que está acostumado aí a fazer gols de cabeças, né, e a salvar as equipes nesses momentos em que precisa. O time do Vasco teve um início de jogo muito morno, né? Deu muitos espaços para a equipe do Grêmio e a gente teve sorte, hein? Teve sorte de não ter tomado alguns gols aí, porque o Grêmio conseguiu chegar com perigo ao gol do Léo Jardim, mas por alguns vacilos dos atacantes de linha aí e também pelas defesas do Léo Jardim impediram aí, né, que o Vasco saísse nesse primeiro tempo perdendo. Mas o Vasco também construiu no primeiro tempo, pouco por sinal, mas construiu, teve oportunidades, inclusive com o Zé Gabriel, né, que perdeu um gol incrível, né? E aí o Vascaíno foi para o segundo tempo preocupado, coçou a cabeça, e aí? E agora? Será que vai se repetir a história dos outros jogos, principalmente contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, enfim. Mas aí brilhou a estrela do Ramon Dias. Ramon Dias teve dedo preponderante nessa vitória, né? Foi a vitória dele, né? A vitória do Vasco hoje foi chancelada pelo Ramon Dias, porque conseguiu organizar, né? Botar em campo uma equipe que com os ingredientes, né? Conseguiu extrair, né? Seus jogadores os principais ingredientes para essa partida. Inclusive colocou algumas peças, né? Que a gente ficou um pouco assustado antes da escalação, mas deu a entender que ele estava sabendo, né, o que estava fazendo, né? E aí, o bicho, vocês viram o que aconteceu. O Vasco conseguiu, no segundo tempo aí, né, se mostrar uma equipe mais organizada em campo, uma equipe com mais velocidade e, principalmente, uma coisa boa, né, com confiança para construir. O Vasco teve essa confiança, né? Depois de um primeiro tempo ruim, o Paulinho Paula conseguiu melhorar no segundo tempo, foi peça preponderante, né, para este engajamento do Vasco e, junto com seus companheiros, conseguiu criar e fazer com aquela jogada que originou depois, né, no cruzamento aí do Peck, o gol do Verratti. Enfim, meus amigos, foi muito importante essa vitória. Outro ponto positivo aí, Praxedes também jogou muito bem, de forma segura, deu um toque melhor ali, né, aquele meio campo. O Medel, então, gigante ali na zaga, na frente, né? E alguns outros jogadores, o próprio Léo Jardim, que salvou o Vasco nos minutos finais, né? Isso também foi importante. E a única coisa que eu achei, não sei porquê, né, mas o Verratti não foi escalado desde o início.
essa era talvez essa fosse, digamos assim, o maior assim vacilo, né? Entre aspas, claro, do Ramon Dias não escalado desde o início. Mas eu acredito, né, que foi também porque as coisas foram muito rápidas, né? O jogador chegou de uma viagem cansativa, vinda lá de Buenos Aires, depois teve pouco tempo de treinamento e ele optou por escolher uma formação com um jogador que já estava mais acostumado. E no segundo tempo teve que escalar o jogador. Deu resultado. O Vegetti fez o gol que salvou a pátria, né? Isso é muito importante. E agora fica aí, né? Fica essa esperança, esse sopro de esperança no ar, né? O Vasco vai ter uma partida super difícil contra o RB Bragantino na próxima segunda-feira. É um time que está em crescente, né, no campeonato, está vencendo fora, vai jogar em sua casa e não adianta o Vasco ter ganho hoje e chegar lá e voltar a oscilar, voltar a perder. O Vasco tem que ir para lá buscando a vitória, né? Porque só com a vitória é que vai fazer o Vasco voltar àquele patamar de acreditar numa manutenção da Série A. Porque hoje, meus amigos, infelizmente, o campeonato do Vasco é se manter na Série A, apesar de todo aquele discurso que o Vasco alçaria voos maiores na competição. Enfim, mas foi uma vitória com um peso muito interessante aí, e eu creio que o Ramon Dias, né, conseguiu injetar aí confiança nesse elenco. Era nítido, né, que os jogadores estavam imbuídos, né, em dar tudo de si, estavam focados, isso é importante. O Vasco precisa daqui para frente demonstrar essa confiança, demonstrar esse foco, porque só assim vai sair dessa daí. E outra coisa, o Ramon Dias está trocando pneu com o carro andando, né? Tá trocando pneu com o carro andando, tá recebendo jogadores, tá tendo que se virar, e aí mostrou hoje, não é para qualquer treinador, né? Você, em meio a essa pressão, né, de um clube gigante como o Vasco, recebendo jogadores novos, jogadores que estão vindo do aeroporto, ainda vai receber mais, vindo de derrotas, e o cara consegue aí, a cada jogo, ter a sua convicção, colocar a equipe melhor, né, que se vislumbra e dá resultado. E a gente tem visto, né, o Vasco um pouco com mais organização em campo, construindo jogadas, um Vasco com mais proposta de jogo, digamos assim, né? O que se via antes era um Vasco desorganizado, um Vasco largado, tomando gols bobos, né? Agora, diga-se de passagem, o Vasco teve alguns vacilos nesse jogo, isso é importante destacar. Não é porque venceu que tá tudo mil maravilhas. O Vasco teve vacilos, poderia ter inclusive ter tomado gols nos minutos finais. Teve um jogador do Grêmio que perdeu um gol incrível na pequena área, né? Então, isso também tem que ser levado em conta, tem que ser construído para os próximos jogos, porque o Vasco vai ter, como eu falei, uma partida difícil contra o RB Bragantino, que tem uma equipe muito ofensiva, né, por sinal, bem construída, né, pelo técnico Pedro Caixinha. Então, fica a dica aí de que o Ramon Dias conserte aí esse sistema defensivo do Vasco, que deixou a desejar. No primeiro tempo deu muitos espaços, conseguiu consertar, e no segundo tempo teve aí, né, a proeza de ser uma equipe mais confiante, e aí sobrou a bola para o Verratti, que meteu lá na rede. 3 pontos aí, que fazem o Vasco hoje sair da lanterna, né? Enquanto eu gravava esse vídeo, o América Mineiro estava empatando com o Bahia. Não sei até que ponto vai sair essa situação. É importante que esses clubes que estão disputando com o Vasco percam pontos juntos, né? O empate seria um bom resultado. E vamos ver agora, né? Vamos ver agora daqui para frente aí. A distância ainda é grande, né? O Vasco ainda hoje está com 12 pontos. O primeiro fora da zona estava com 18, mas o Vasco tem uma partida a menos. Então, meus amigos, há um sopro de esperança, né? Mas a gente tem que ter pés no chão. Óbvio que o vascaíno está sorrindo de orelha a orelha, porque o time voltou a vencer, coisa que não acontecia há bastante tempo. E voltou a vencer com organização. Voltou a vencer não por acaso. Voltou a vencer compromissado, criando jogadas.
não fez um jogo brilhante, mas o segundo tempo melhorou muito e as peças que o Ramon Dias colocou em campo deram resultado. Isso é muito importante, né? E agora a gente vai ver aí na semana se tem jogador que pode chegar mais, né? Tá o Rossi para ser apresentado. O Vieto hoje, o Ramon Dias revelou aquilo que a gente já vinha dizendo, que o Vieto não aceitou a proposta do Vasco, ele não virá, então já deu anúncio, já falou pra galera, né? Não se iluda, porque é um jogador que não vai vir, então não dá para contar com ele. Ele disse que quer jogadores aqui que estejam compromissados, que queiram realmente jogar no Vasco. Então o aviso foi dado, como eu falei ontem. Há muitos jogadores aí que recusaram o Vasco pelo momento do clube também, não só pelo fator grana. Então a gente espera aí que nessa semana a gente tenha novidades, porque o Vasco ainda está precisando de reforços. Não é porque venceu, tem algumas peças que foram trazidas jogaram bem, que está tudo mil maravilhas. Não é. A gente tem que ter pés no chão. Foi uma vitória importante? Foi, porque foi em casa. O Vasco não pode mais perder ponto em casa. O Vasco jogou com a organização, jogou, criou bem, criou. E os reforços estão surtindo efeito. Então agora precisa o quê? Precisa trazer mais aí um cabeça pensante, um meia, né? Para que possa, né, dar mais subsídios para o trabalho do Ramon Dias. Bom, meus amigos, vim hoje aqui só para papear rapidinho com vocês aí que foi essa vitória do Vasco, muito importante, e mostrou aí que hoje a gente ainda consegue aí enxergar uma luz do fim do túnel. Há esperanças, né? O segundo turno já está batendo a porta aí e vamos torcer para que o Vasco consiga aí uma retomada, né? Uma virada de chave no Brasileirão. Bom, tô indo nessa. Comente aí o que você achou dessa vitória de hoje. Quem você gostou mais, né? E se você está confiante nessa retomada aí, que o Vasco não vai mais oscilar. Comente e participe. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até breve.